Na sequência, então, vamos ouvir o Eduardo, né, que representa os funcionários da Eletrosul, e também convidar a deputada Carmen Zanotto, que era a nossa ex-presidente, ex-coordenadora do Fórum Parlamentar, para que esteja aqui conosco também. Inclusive, aqui do meu lado, Carmen, tem uma cadeirinha para ti aqui. Posso? Pois não. Então, boa noite, colegas, boa noite, amigos, trabalhadores. Boa noite, não, bom dia, desculpa, está escuro. Boa noite. Porque às vezes a gente escuta demais, acaba dando um pouco de sono, né? Mas enfim. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Gostaria de agradecer também a direção da empresa por ter atendido o pedido da Intersul, né, de liberar o ponto dos trabalhadores. Eu acho que era a única atitude a se tomar diante dessa situação, né? A gente que vem nesse processo dessa briga aí da incorporação já há quase um ano, da falta de informações, da falta de esclarecimentos. A gente que vem enquanto sindicato e o Sinergia, que tem uma ação também, é acionista minoritário, vem sendo, durante todo esse processo, desrespeitado pela direção da Eletrosul, pela direção da Eletrobras, pelo não fornecimento das informações. Então, nada mais justo que nesse momento em que se apresenta a oportunidade de esclarecimento, uma audiência pública, não apenas para os trabalhadores, mas para toda a sociedade catarinense, que os principais impactados estejam aqui e possam ouvir as explicações. Só um aviso paroquial, pessoal: quem não assinou, né, a lista de presença, é importante que assine, porque a gente também não sabe, né, a gente que vem sofrendo tantos ataques da direção da Eletrobras, da direção da Eletrosul, é importante que a gente tenha o registro de todos aqui presentes, para que não sofram descontos no seu salário no final do mês, como tem sido o costume, né, das faltas. Eles têm sido tão duros, né, tão cândidos na hora de falar dos benefícios, dos supostos benefícios, e tão duros na hora da relação com os trabalhadores. Então é importante que assinem a lista de presença. Agradeço aqui a presença de todos os deputados, todos os senadores, deputadas também, federais, estaduais. Agradeço o empenho do Fórum Parlamentar, na pessoa do deputado Peninha. Agradeço a presença do deputado Pedro Kizai, que tem ajudado a gente desde 2016, quando se anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, né, o Pedro Kizai como coordenador do Fórum da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Eletrosul na Câmara. Agora agradeço também a Luciane Carminati, aqui coordenadora da Frente Parlamentar na Lesc em Defesa da Eletrosul, muito por conta dessa questão da CGTE, e agradeço mais uma vez a todos os deputados por terem escutado a nossa voz, terem escutado os nossos apelos e estarem se engajando nessa luta pela manutenção da Eletrosul, da existência da Eletrosul. Né, nós que somos dirigentes sindicais mais novos, mas a gente escuta toda a história do movimento sindical e da organização dos trabalhadores da Eletrosul e da Celesc também. O lamento de que nos anos 90, porque a Eletrosul, é importante a gente resgatar isso, que a Eletrosul hoje era para ser uma empresa muito maior do que ela é. Né? Ela conseguiu se reerguer, mas era para ser uma empresa muito maior, e só não é porque nos anos 90 a gente teve o processo de privatização, onde todo o parque de geração da Eletrosul foi privatizado e virou a ENGIE, né? E o lamento que se tem daquela época é que a classe política de Santa Catarina não se uniu na defesa da Eletrosul. Então a gente agradece e fica muito feliz de ver, né, toda essa representação política de todos os espectros do pensamento político do Estado na defesa da manutenção da Eletrosul, porque essa primeira batalha a gente tem a questão de continuar tendo a Eletrosul existindo ainda, mas a gente sabe que logo ali na frente já se tem uma luta ainda muito maior, que é a questão da privatização da Eletrobras e a privatização consequente da Eletrosul. E por que eu trago isso? Porque para nós, enquanto trabalhadores, é muito claro que a intenção, que esse processo de incorporação da Eletrosul pela CGTE e a consequente extinção da Eletrosul já é para preparar o campo, já é para preparar o cenário para a privatização, para facilitar a privatização da Eletrobras, para privatizar a privatização da Eletrosul, que seria CGT, Eletrosul, nem mais Eletrosul, né? Porque no processo de privatização, a primeira coisa que se faz é tentar acabar com a história da empresa, tentar cortar dela todas as raízes sociais que ela tem, todos os vínculos sociais
nos locais, nas cidades, nos estados que ela tem para perder a identidade, perder a conexão com a sociedade, né? E a gente traz também essa questão da privatização, porque a gente sabe que, né, aqui na mesa tem todos os espectros políticos representados, alguns até que defendem a privatização de empresas públicas, mas é importante que fique registrado aqui que o discurso que é feito e as colocações que são feitas para defender a privatização de empresas públicas, elas não se aplicam para a Eletrosul. A Eletrosul, ela é uma empresa eficiente, ela é uma empresa superavitária, ela é uma empresa lucrativa, né? Você pode pegar o histórico de operação da Eletrobras em relação ao governo federal. Ela nunca teve, o saldo é positivo de entrega de dividendos para a União, né? Ela não depende, nunca dependeu de aportes do governo federal para se manter. É uma empresa que não sofre, né, com corrupção, porque já recebeu diversos prêmios ao longo dos últimos 15 anos de transparência, eficiência operacional, eficiência de gestão. Não temos cargos comissionados, né? Está aqui até a própria direção da empresa, que são todos funcionários de carreira da empresa. O próprio presidente da Eletrosul não é funcionário da Eletrosul, mas é um funcionário de carreira da CGTE, então, da Celesc, desculpa. Enfim, o discurso de privatização para a Eletrosul não funciona, não serve. A Eletrosul é uma empresa pública, eficiente, lucrativa para a sociedade e que presta um serviço de excelência para todo o estado, para toda a região sul e para todo o país. Feita essa pequena introdução, eu quero entrar agora na questão da incorporação da CGTE, né, porque a nossa grande briga é justamente a falta de informações, né, e as informações que vêm a público, elas são informações genéricas, geralmente. Né, não se tem dados, apesar de se falar que tem um estudo, os dados não são apresentados. Né? Fala-se, a argumentação e os objetivos da incorporação seriam para obter sinergia operacional, tributária, administrativa, que teriam recursos. Mas a gente quer saber de quanto. Né? Quando a gente fala em sinergia operacional, isso é um neologismo para dizer que é redução de quadro. Né? Como é que você tem sinergia, melhora na operação se não for com redução de quadro de pessoas? E a gente quer saber, vai ter demissão ou não vai ter demissão? Dizem que não vai ter. Mas então, se não tem demissão, que ganho é esse que tem? Né? Que ganho financeiro é esse que tem? Ganhos tributários, quanto? Estamos falando de quanto? Né? Por parte da empresa, a empresa vai deixar de pagar quanto em impostos? Mas também para o poder público, quanto que vai deixar de receber. A questão dos ganhos também é muito questionável, porque a Eletrosul, desde 2004, quando ela teve direito a voltar a gerar, né, e se tornou uma empresa pujante novamente, ela se notabilizou e investiu muito para construir a imagem de uma empresa de geração limpa, que agora está sendo jogado fora com a incorporação com a CGTE, porque você está trazendo para essa empresa resultante uma geradora térmica a carvão. Né? O presidente da Eletrobras, que gosta muito de elogiar as empresas privadas pela sua eficiência, pelo seu posicionamento, pelo seu avanço nas posições, ele elogia muito, inclusive, a própria ENDE. Pois bem, a ENDE, ela está abrindo mão, ela está saindo de todas as suas participações em geração térmica, seja gás, seja carvão. E a Eletrobras está fazendo um movimento contrário. Ela está pegando uma empresa que é reconhecida nacional e internacionalmente por ser uma empresa de geração limpa e está colocando geração a carvão, sujando a matriz da Eletrosul. Inclusive, essa posição não é mero marketing. A Eletrosul, ela teve acesso a linhas de crédito específicas internacionais por ser uma empresa de geração limpa, que vai perder. A partir do momento que a Eletrosul passa a ter geração térmica na sua planta, ela perde acesso a esses financiamentos. A gente aqui, como trabalhadores, né, não se trata de ser contra por ser contra a unificação das atividades. Ela pode ter os seus benefícios, mas a grande dúvida é por que o caminho de incorporação da Eletrosul pela CGTE? Por que não fazer o processo mais lógico, mais natural, mais fácil burocraticamente, que seria a incorporação da CGTE pela Eletrosul?
porque uma argumentação que se faz é que a Eletrosul, né, a empresa resultante vai ser eficiente, vai ter lucro, o lucro vai aumentar. Bom, se o lucro vai aumentar é porque se pressupõe que a CGTE vai ter lucro. Então, se a CGTE, a partir da sua reforma, passa a ter lucro, ela por conta própria, poderia usar os tais dos créditos tributários, sem necessidade de envolver a Eletrosul. Né? E esses créditos tributários, inclusive, vão ser usados, se forem usados, ao longo de anos, né? Diversos anos. Não é o uso imediato desse 1,5 bilhão que está posto, que não chega a 1,5 bilhão, mas não é imediato, não é 1,5 bilhão que vai entrar de uma vez só. É ao longo do tempo, conforme a empresa vai dando lucro. Então, isso aí é coisa para 10, 15 anos para se usar. Né? Por que não, então, se de fato a operação da CGTE vai se tornar eficiente desde sempre, nunca foi, né? Nunca foi eficiente, sempre foi deficitária, sempre deu prejuízo, destruindo valor. A partir de agora estão dizendo que vai dar lucro, então por que não deixa ela lá, dando lucro como geração térmica e deixa a Eletrosul aqui como empresa de geração limpa? Né? Eles dizem, não, mas a gente tem que resolver o problema da Eletrosul, porque a Eletrosul, ela teve problemas financeiros, ela estava com um nível de endividamento muito alto, mas o curioso é que não dizem o porquê da falta de capacidade de investimento. Né? Um dado que trazem, e gostam, inclusive, de colocar a pecha de ineficiência na Eletrosul, de que ela não tinha mais capacidade financeira para fazer o lote A. O lote A, só para os senhores deputados e deputadas terem noção, ele ia aumentar, já até prevendo essa revisão tarifária que a Eletrosul teria, de redução de margem, de receita, o lote A ele traria mais de 50% no aumento da capacidade da Eletrosul e mais de 50% a mais de receita para a Eletrosul. E foi feito um modelo de negócio que foi aprovado pela ANEEL, pelo Ministério de Minas, pela própria Eletrobras, onde estava previsto um investimento de quase 4 bilhões de reais. Tinha lá 1 bilhão e pouco do BNDES, 1 bilhão e pouco vindo da Eletrobras e mais o restante dos recursos, com recursos próprios da Eletrobras. Pois bem, a direção que assumiu em 2016, que é o senhor Wilson Pinto Júnior, que está lá até hoje, né? Eles decidiram que o dinheiro da Eletrobras não viria. E aí, claro, obviamente, a Eletrosul perdeu a capacidade de fazer o projeto, porque a Eletrobras descumpriu o acordo que tinha com a Eletrosul e não forneceu os recursos. Eduardo, está em 12 minutos, tá? Teria mais 13 minutos. Tá? Vou tocar então aqui. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é o seguinte, que os problemas financeiros da Eletrosul foram gerados pela Eletrobras. Se a Eletrosul tem problemas financeiros, ela tem por culpa da Eletrobras, que não honrou com os acordos que tinha com a empresa de financiamento para a Eletrosul poder fazer os financiamentos. E aí a gente traz uma questão das justificativas para a incorporação. Porque dizem que a Eletrosul, né, porque eu até agradeço o presidente Eggers por trazer pela própria empresa dizer isso, que a Eletrobras, né, diante daquele quadro desastroso que é a CGTE, de déficits bilionários anuais, resolveu sanear a empresa. Resolveu quitar todas as dívidas da CGTE sem nenhuma contrapartida, né, no amor. Então, a CGTE, que tem um patrimônio negativo de 4 bilhões de reais, está sendo saneada para poder incorporar a Eletrosul. Mas essa mesma direção que está fazendo isso hoje, por que não fez isso ano passado, ano retrasado com a Eletrosul? Por que obrigou a Eletrosul a se desfazer de ativos, a pagar uma dívida de 2 bilhões de reais com a Eletrobras, entregando ativos? Esses ativos que agora fazem falta na receita da Eletrosul, na inviabilização da Eletrosul. Então, por isso que a gente afirma que o processo de inviabilização financeira da Eletrosul é culpa da direção da Eletrobras, que aparentemente tem uma intenção clara de extinguir a Eletrosul, de extinguir a história da Eletrosul, essa empresa que tem 50 anos, que tem raízes sociais aqui em Santa Catarina, aqui no Sul, para facilitar o processo de privatização. Né? Então, aqui o presidente mostrou ali a questão do nome da empresa, né, que já está anunciado que vai se chamar Eletrobras CGT Eletrosul. Aí eu lembro dos processos de incorporações que a gente teve na história desse país, do banco Unibanco, que virou Itaú Unibanco, e hoje é o quê? Itaú. O nosso BESC, que foi incorporado pelo Banco do Brasil, que virou Banco do Brasil BESC. Hoje o que tem? Banco do Brasil.
Bamerindos, né? HSBC Bamerindos. O que tem hoje? HSBC. E eles estão nos propondo CGT Eletrosul. Daqui 1 ano, 2, 3 anos, o que vai ficar? Vai ficar Eletrosul ou vai ficar CGT? Vai ficar CGT. O que eles querem é extinguir a Eletrosul, acabar com a sua história de sucesso, arrancar todas as raízes que essa empresa tem com a sociedade catarinense, com a sociedade sul-brasileira, para facilitar o processo de privatização. E nós, enquanto trabalhadores, fazemos o apelo aqui para todos os deputados e senadores que não permitam que esse processo aconteça, que se for é interessante um processo de unificação das operações, que seja pela maneira mais lógica. A Eletrosul incorporando que a CGTS seja um departamento, que é o tamanho que ela tem, um departamento da Eletrosul. E que a gente possa ter a garantia de que os trabalhadores não sejam lesados, que tenham seus direitos garantidos e que possam construir, porque esses 50 anos de história não foram construídos pela direção das empresas. Eles são fruto do trabalho de cada um e cada uma que está aqui dentro desse auditório e que está nos locais. E isso não pode ser tirado de nós, não podem apagar a nossa história e apagar o resultado do esforço do nosso trabalho. Então, contamos com vocês e esperamos poder manter a Eletrosul pública, manter a Eletrosul existindo nesse primeiro momento, forte, pública, eficiente, como sempre foi, e no segundo momento a gente evitar a privatização da Eletrobras. Muito obrigado. Gostaria de